O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos diante do altar do Senhor, neste templo, e com o coração cheio de fé e de amor, cheio de saudades, mas cheios de esperança, essa festa, essa memória que nós celebramos dos fiéis defuntos, os finados. O que nós viemos aqui fazer? Não viemos celebrar a morte, nós viemos proclamar a vida. Proclamar a vida no Cristo ressuscitado. Nós não viemos aqui hoje, não vamos viver esse dia para falar do fim, mas da vitória de Cristo sobre a morte. É essa a nossa fé. É nós sempre lembrarmos que Jesus, ele vence a morte, ele decreta morte para morte, para nos dar aquela ocasião tão bonita de vivermos na esperança. Hoje é o dia de recordar com todo o amor, com tanta saudade, aqueles que já partiram desta vida e já descansam no Senhor. E é isso que a gente tem que sempre lembrar. É o dia de reafirmar, como nós ouvimos na primeira leitura, eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó gritou, no meio da dor, levantou os olhos de fé a esse bondoso Deus e falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o pó. Mesmo entre lágrimas, Jó não desistiu de acreditar. Mesmo em meio às dores, Jó pôde fazer essa expressão de fé. E muitas vezes nós, quando lembramos dos nossos irmãos e irmãs, quando nós choramos diante do túmulo, diante da morte, de quem nós amamos, nós podemos também gritar, no meio dessa dor da saudade, esse grito de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Vamos falar isso? Eu sei que o meu Redentor está vivo. Mais uma vez. São Paulo nos disse ali na segunda leitura, que a esperança não decepciona.
Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa é a base da nossa fé. Ou seja, repitam comigo, o amor é mais forte do que a morte. Quando nós rezamos pelos nossos falecidos, nós não temos que fazer por medo, mas rezamos por amor, com amor. A oração pelos defuntos é o gesto mais belo da comunhão entre os santos. Eles lá e nós aqui. Um só corpo, unidos em Cristo Jesus. É o momento de estarmos em plena comunhão. O corpo daqueles que já não estão mais conosco é sinal sagrado. Foi templo do Espírito Santo desde o momento ali da concepção. Templo do Espírito Santo. Por isso, nós cuidamos com todo respeito, com muito amor, ali no cemitério, até mesmo o cemitério tinha um nome antigo, tão bonito, que a gente chamava de Campo Santo. Para nós olharmos ali e acreditarmos na fé da ressurreição, a esperança que não decepciona, que não desilude. No Evangelho, Jesus falou que todo aquele que o Pai me confia virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Nenhum daqueles que nós amamos e que não estão mais aqui conosco estão perdidos. Nenhum. Nenhum se perdeu. Estão nas mãos de Jesus. Estão nas mãos do Pai. E o próprio Jesus garante isso. Eu os ressuscitarei no último dia. É por isso que nós devemos professar a nossa fé na ressurreição e dizermos até mesmo sempre: Senhor, eu creio na ressurreição e na vida eterna, para que nós tenhamos esses dias acalentados, mesmo em meio à saudade, pelo próprio Jesus, que um dia nos dará esse local que nós chamamos céu, onde não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, mas o amor pleno. Por isso, repita comigo: Senhor, eu creio na ressurreição e na vida eterna. Vamos agora, portanto, em silêncio, entregar a Deus o nome das pessoas que amamos, que já partiram. Peço, se desejarem, feche um pouquinho o olho, deixe o Espírito Santo conduzir este momento. Lembre dessas pessoas tão caras a você, que você tanto amou e que você não desiste da oração por eles. Repita comigo: Senhor Jesus, em Ti nossos irmãos vivem para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, a morte não é o fim, é o nascimento para o céu. O corpo é como essa semente que será transformada em glória. A igreja, na sua sabedoria, ensina que mesmo
alguns, ao optarem até mesmo pela cremação, o fiel deve guardar em local sagrado, como sinal de fé na ressurreição, aquelas cinzas. Os corpos são guardados ali no cemitério. Esse local nosso da esperança. Por isso, não vivamos no receio, no medo da morte. Vivamos com os olhos fixos em Jesus. Vivamos com os olhos fixos nesse céu, que é a nossa morada. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. E quando chegar o nosso dia, também nós ouviremos a voz de Jesus amorosa para cada um de nós. Vem, bendito do meu Pai. Entra na alegria do teu Senhor. Entra na festa da vida. Entra nesse local onde é o amor pleno, onde não vamos precisar ter mais fé nenhuma, porque ali vamos viver a fé plena, vamos viver o amor pleno. Mas no hoje, na nossa peregrinação, essa peregrinação de esperança para o céu. Lembremos, nós não peregrinamos nesta vida para ir ao cemitério. Ali é apenas um instante, mas nós peregrinamos nessa vida para o céu. E todos aqueles que já morreram, com certeza, nos braços do Pai, são acalentados.